gente, nós somos o grupo, esse trabalho é para o grupo de projeto integrador, nós somos acadêmicos no curso de Direito, da Faculdades Integradas Campos Sales, composto pelo grupo Edgar Tacano, Joelma Silva Augusto, Maria Luísa Brigadeiro, Vitor Hugo Lubianco, Maitê e Laisiane. O nosso trabalho é voltado para o AR, que é uma decisão, uma jurisprudência do STF de número 727.864. Nessa jurisprudência, o STF decidiu que o Tribunal do Paraná decidiu que o quê? Que o Estado tem obrigação de arcar com a saúde dos cidadãos, uma vez que acontece um ocorrido, o SAMU é chamado, e aí a pessoa é socorrida e chega no setor público, não tem leito, olha, o hospital está lotado, não tem leito, não tem como atender. Então, eles decidiram o quê? Que é obrigação do setor privado receber esse cidadão. Por quê? Porque o direito à saúde ele está acima da situação econômica, porque uma vez que o cidadão, o setor privado atendendo esse cidadão, depois o Estado vai repassar a verba, né? Porque nós sabemos o quê? Que o direito à saúde é um direito constitucional. No artigo 6º da Constituição Federal de 88, assegura o quê? Fala sobre os direitos, é um direito fundamental, né? Os direitos sociais, que é o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito ao lazer. Legal. Aí, Maria Luísa, acho que você queria complementar ou fazer algo mais abrangente nessa discussão também, né? Enfatizar um pouquinho com relação ao nosso contexto histórico, falando um pouco de sociedade, tanto em tratados internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como o Pacto de Costa Rica, que tem como premissas essa questão da saúde, a preservação da vida e da dignidade da pessoa humana. Haja vista que, com a industrialização, os seres humanos, eles perderam realmente essa questão da humanização, da empatia, de se colocar no lugar do outro. E aí vem, né, todo o nosso ordenamento jurídico, todo o nosso sistema positivado com Augusto Conte, com Durkheim, com Kelsen, defendendo essas questões normativas para assegurar a ordem e o progresso de um Estado democrático de direito. Então, nós temos a Declaração dos Direitos Humanos, que enfatiza no seu artigo 25, lá em 1948, que define que assegurar o bem-estar da família, dos cuidados médicos, são serviços indispensáveis dentro de uma sociedade, tá? Bacana. Maria Luísa, então, está ficando bem claro, né? Então, se a Constituição brasileira garante a saúde, né, como um dos direitos fundamentais, a gente está reforçando ainda que a Constituição é como ela é, baseada em uma série de outras comunicações, né, do nosso ordenamento com as coisas que têm acontecido fora disso, né, e realmente bebendo aí de fontes super importantes que reforçam o porquê, né, da gente ter a Constituição com esses direitos assegurados, né. Aí, Joelma, tem algo mais que você queira comentar sobre a decisão e alguma coisa particular da situação no nosso contexto? Então, doutor Edgar, o que acontece? A nossa CF, né, a nossa Carta Magna, ela vai além do artigo 6º, né? Ela não só afirma, ela não só diz no artigo 6º, mas como ela diz também no artigo, a partir do 194 ao 196 da CF, que os artigos que falam sobre a Seguridade Social. A Seguridade Social, ela é um trinônimo, ou seja,
ela abrange três institutos, sendo Previdência Social, né, que ela é um setor contributivo, tem a assistência social, que ela tem o princípio da seletividade, e o direito à saúde, né? Porque o que acontece? Mais uma vez, ela diz o quê? Que o direito à saúde, ele é universal, ou seja, o direito à saúde, ele é um direito que ele abrange a todos, independentemente da sua classe social, independentemente se você tem condições financeiras, econômicas ou não. Ele é um direito que, muitas das vezes, algumas pessoas até já me fizeram pergunta, ô Jô, mas um estrangeiro que está no país, se ele está aqui no país até a passeio e acontece um acidente com ele tem direito no SUS? Tem, ele tem direito, tá? Ele tem direito a ser atendido, se ele precisar de uma cirurgia, ele tem direito. Por quê? Porque o direito à saúde, ele abrange a todos, independentemente de contribuição. É tanto, eu não sei se é de conhecimento dos doutores, mas o dia 15 de dezembro de 2020, houve uma espécie de manifestação na internet a respeito do SUS, a respeito da prevalência do SUS. Eu não sei se estava ocorrendo algum tipo de ameaça ao fim do SUS, mas foi feito eu me lembro que eu entrava na internet, acessava os meios digitais e via muitas manifestações a favor do SUS, né? Porque o nosso Sistema Único de Saúde, embora muitas pessoas não valorizem, mas o SUS é maravilhoso. Por que maravilhoso? Porque o SUS, ele abrange a todos, independentemente se você é rico, se você é pobre. Então, assim, embora, doutor Edgar, o Poder Judiciário, os três poderes, eles são autônomos entre si, ok? Cada um tem a sua parte, mas o que acontece? Quando um poder ele entra no outro, porque quando um poder está em falha, cabe ao Poder Judiciário intervir para quê? Para fazer o equilíbrio da sociedade. Por isso de haver essas decisões. Não existe apenas essa decisão desse AR que nós estamos comentando. Existem muitas outras, doutor Edgar. Existem decisões de avó que entrou na justiça, pedindo que a justiça autorizasse a internação compulsória de sua neta por ser usuária de droga, e ela procurou todos os outros meios e não foi possível. Ela procurou o Conselho Tutelar, procurou o CAPS, procurou todos os outros meios. Ela se viu numa situação que ela teve que recorrer ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário é assim mesmo, os três poderes é assim mesmo. Quando um poder falha, o outro tem que ir lá e fazer valer a sua obrigação, porque o Poder Judiciário, ele existe o quê? Para tutelar o direito da sociedade. Não é, amiga Maria Luísa? Vamos falar um pouquinho aí, doutora Maria Luísa. Sim, inclusive, a prerrogativa maior de qualquer ser humano, né, que habita a Terra, que é a vida, né? A vida é o princípio de toda a nossa existência. E eu posso também elencar, lá com a professora Viviane, lá no nosso primeiro semestre da faculdade, quando ela falava muito na questão da equidade. Então, o Poder Judiciário, ele atua nessa questão com equidade, porque se você não tem condições econômicas de arcar com a sua saúde, é dever do Estado, a obrigação e o dever de fazer jurídico o Estado tem de tutelar pela saúde do seu cidadão, visto que a nossa Constituição ela é solidária e fraterna. Então, com relação aos imigrantes, se o imigrante ele vem para o nosso país ele tem a tendência de acolher, de dar a dignidade, de dar acesso à educação, acesso à saúde. Claro que com algumas, a pessoa tem que atender alguns quesitos para a sua regularização dentro do país, mas que nenhum imigrante que vem aqui e passa 10 anos no nosso país, ele já tem direito à naturalização.
Eu concordo bastante com o que vocês estão falando, né? Até aproveito para trazer alguns exemplos de realmente como eu também tenho a percepção de o SUS está montado sobre conceitos bastante modernos, né? Quando a gente fala, inclusive, de saúde e o direito constitucional à saúde, né? Para nós aqui no Brasil, é claro que a saúde não é a ausência de doença, né? Então, a saúde é um conjunto de muitas outras práticas que garantam aí, vamos dizer, no limite, a felicidade e a realização da pessoa humana. De forma que, por exemplo, quando a gente vai para alguns países na Europa, inclusive, né, quando a gente fala de saúde e o modo de funcionamento dos hospitais, eles estão muito mais ali para resolver um problema que já aconteceu, né, do que ajudar a pessoa a prevenir e evitar aquele tipo de problema. Né? Uma pessoa que é fumante ou uma pessoa que acaba tendo colesterol, né? O nosso SUS consegue, inclusive, com o acesso à medicação, ajudar para que a situação, né, de saúde das pessoas não chegue, né, a precisar das intervenções como é lá fora, né. Um outro contraponto também que eu aproveito para trazer, por exemplo, se você tiver um lugar do mundo para ficar doente, ter um problema médico, que não aconteça nos Estados Unidos, né, que eles têm realmente uma prática bastante diferente. Quando você entra no hospital, você já coloca ali o seu cartão de crédito, ele não está nem preocupado, né, em saber se você tem plano de saúde, se você está coberto. Primeiro, ele faz todos os procedimentos, depois ele vê se o plano de saúde vai pagar, se o plano de saúde não pagar, vai direto por seu cartão de crédito, né, e a conta fica realmente para você, ou seja, é um contexto bastante diferente, né, eu acho que a gente, como brasileiro, tem muita coisa do que se orgulhar do SUS, né, realmente a gente, acho que acaba falando pouco desse lado positivo, né. Agora, eu queria fazer um contraponto, né? Realmente, eu só queria fazer uma ressalva de um ponto bem interessante que tanto você e a doutora Joelma trouxeram à baila, que é a questão de prevenir, da prevenção da sociedade, a questão dos setores multissetoriais que devem estar uniformizados dentro da saúde, como a educação, serviço social, o conselho tutelar. E, na prática, nós sabemos que existem falhas dentro dos pilares da nossa sociedade, inclusive a falta de formação para os nossos jovens adentrarem as universidades e frequentarem as cadeiras acadêmicas do curso de medicina. Então, é algo que vai muito além de um simples repasse. Eu acredito que é uma falha sistêmica. Eu acho, Maria Luísa, pegando esse gancho, né, realmente eu acho que tem muitas falhas, né, e realmente o problema do Brasil, o problema da saúde, realmente acho que são coisas muito mais complexas, né, talvez a gente não consiga abordar aqui todas as complexidades, mas eu queria aproveitar para trazer, né, um pouco mais disso, realmente vai ficar uma discussão em aberto, porque, particularmente, né, uma das formas de entender o Brasil e como ele está hoje, né, até como a Joelma comentou, dessa inversão dos poderes, os poderes se complementarem, né, em muitas ocasiões, eu tenho entendido que a gente extrapola demais nessas mudanças das funções pelo desequilíbrio, né, e como cada um dos poderes não está fazendo a sua parte e acaba fazendo a do outro, né, ou seja, o executivo, né, na figura do presidente, cada vez mais precisa governar com o uso de decretos, né. Agora, na pandemia, a gente viu de novo algumas CPIs, né, para apurar algumas questões, ou seja, os legisladores que deveriam estar fazendo as leis, né, para que a gente tenha essa normatização da forma como a gente quer viver, eles estão, de fato, julgando, né, se as pessoas executaram as coisas da forma correta, e aí a canetada ou o poder de execução está ficando nas mãos do judiciário, né, que é quem deveria estar fazendo o julgamento. Então, particularmente, isso me incomoda bastante, né, quando a gente começa a ter que
se basear no judiciário para levar a saúde ao nosso povo, né? Então, exemplo disso, acho que além dessa decisão, que é o tema do nosso trabalho, tem uma série de outras coisas que estão sendo julgadas ou ainda estão pendentes, né? Só para citar o resultado da nossa pesquisa. Por exemplo, tem coisas em que o judiciário está avaliando se deve conceder medicamento, que ainda não passou pelo registro na Anvisa, né? Então, assim, se a Anvisa é o responsável por saber se aquele medicamento é seguro ou não, o judiciário é que está tomando a frente para fazer esse tipo de julgamento, né? E à medida que também, por exemplo, em casos de fornecimento de medicamento, né, em que o executivo precisa adquirir o medicamento através de licitações, quando o pessoal entende que a licitação não está acontecendo de forma razoável, né, entra com os recursos do judiciário, e realmente o hospital acaba ficando sem medicamento por anos e anos, né, porque é um assunto que acabou sendo levado, né, de importância como a saúde, para ficar ali nas mesmas alçadas dos julgamentos, né. Então, assim, quando a gente faz esse raciocínio, né, apesar de entender que gradativamente o nosso país está apontando para que o judiciário cada vez mais tome decisões como esta, e, de certa forma, até acho que é correto, né, a pessoa, em caso de emergência, ser atendida pela iniciativa privada e depois a conta repassada para o governo, né, ou seja, eu acho que realmente é correto isso para que a gente salve as vidas, né. Realmente, entendo, por outro lado, que o STF não seria o órgão realmente a melhor entender as situações, as dificuldades em que o nosso setor de saúde passa, né, ou seja, a falta de verba, será que a gente está dedicando como país uma porção do PIB razoável para a saúde, né? Por que é tão difícil ter médicos e médicos disponíveis nos hospitais? Ou seja, o judiciário dá uma simples canetada, mas a gente acaba nunca resolvendo as causas e os problemas, né? Ou seja, meu ponto aqui seria, eu acho que esse diálogo, ou maior diálogo entre os poderes, é o que realmente deveria estar acontecendo, para que a gente conseguisse entender e enxergar um Brasil, né, bem mais próximo do que aquilo que a gente, como brasileiro, almeja, tá? Então, essa minha contribuição, fazendo um contraponto, né, de que talvez a forma como está sendo feita, sim, existe algumas críticas e algumas limitações, né? Então, minha contribuição. Mas aí, antes da gente fechar, tá? A gente está chegando já a 20 minutos, queria dar a palavra mais uma vez para vocês duas, né, passar pela Joelma e pela Maria Luísa, e a gente faz o encerramento, tá bom? Sim, eu acredito que o viés que você está pontuando, ele é bem relevante, né, já que nós temos um sistema aí, né, trifásico, né, só que essa jurisprudência, ela existiu e foi essa sentença foi deferida num estado pandêmico, né? Nós estávamos em estado de sítio, e vale também ressaltar que o repasse para essas entidades privadas, elas seguem a tabela datativa do SUS. Então, assim, é realmente o valor que o SUS iria pagar se atendesse aquela pessoa. Não, legal. Tá? Joelma, considerações finais? Então, doutores, é importante ressaltar o que acontece. Quando o STF decide dá uma decisão dessa, né, é uma jurisprudência, ele está pensando o quê? No maior direito que nós temos, que é o direito à saúde. Por quê? Porque o direito à vida. Porque sem a saúde, queridos, a gente não tem vida. Então, assim, diante de uma deficiência no poder estatal, né, no poder municipal, o poder judiciário, né, a instância superior, ele tem realmente que intervir. Por quê? Porque, opa, olha, você está falhando aqui, você também está falhando aqui, alguém vai ter que entrar. Por quê? Porque a dignidade da pessoa humana, ela tem que permanecer. Ela tem que prevalecer sobre todas as outras coisas, né? E o direito à vida é a dignidade da pessoa humana, porque ninguém tem vida se você não tiver saúde. Já viram aquele brocado que a turma fala assim, olha, dinheiro não traz felicidade. Aí alguns falam assim, me dá o seu e seja feliz.
Pois eu digo para você assim, tem alguns que podem falar assim, mas a gente não precisa tanto de saúde. Sim, a saúde é o primordial para a vida do ser humano. Para você ter vida, você tem que ter saúde. É tanto que, eu não sei se é de vosso conhecimento, aquele inventor do iPhone, Steve Jobs, acho que era esse o nome dele, o doutor Edgar deve saber melhor que eu, né? E mais viajado. O que aconteceu? Ele morreu. Ele dava toda a sua fortuna para quem descobrisse um remédio para combater o seu câncer. E ele não encontrou ninguém. Não existiu ninguém na Terra que desenvolvesse um remédio para curar o seu câncer. Então, por aí a gente vê o quê? Que sem saúde, a gente não é nada, meus queridos. Então, o Poder Judiciário, eu concordo sim, aconselho a sociedade. Você está sendo negligenciado no Poder Municipal, no Poder Estatal, você está procurando uma cura, você está procurando um acesso a uma cirurgia, você não está conseguindo, recorra ao Poder Judiciário. Embora tenha lentidão, seja um pouco mais lento, mas procure um bom advogado, entre com uma liminar, mas procure o seu direito. Por quê? Porque nós, cidadãos brasileiros, nós pagamos muitos impostos. Nós pagamos impostos até por respirar, nós pagamos impostos. Então, por que não cobrar dos nossos... Estamos botando até o sol agora, né? Então, nós pagamos até por respirar. Então, por que não cobrarmos do Poder Judiciário que intervenha para fazer garantir o nosso direito? Nós estamos passando numa situação aí, uma desinstabilidade política no nosso país absurda, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Está arriscado sair uma guerra civil a qualquer momento e a gente fica como? A gente fica aprisionado, a gente fica com medo. Então, sim, o Poder Judiciário tem que intervir. Diante da negligência de um poder, o outro tem que intervir sim. Por quê? Porque tem que haver o equilíbrio. Infelizmente, tem que intervir por questões de corrupção. Né? Muito mais ainda. Né? E porque houve o quê? Tiveram que dar canetadas com medidas provisórias para conseguir insumos, e os seus representantes do executivo simplesmente roubaram a população. Não foi o governo federal, foi o seu governador, foi o seu prefeito, tá? Que desviou o seu dinheiro para viver uma vida de luxo ou para colocar o dinheiro num paraíso fiscal. Pois é. Pessoal, tá muito bom o debate, né? Acho que a gente pode realmente puxar e extrapolar o assunto de forma infinita. Então, vamos encerrar aqui a apresentação, tá? Muito obrigado a todos. Foi um prazer trabalhar com vocês e debater esse tema muito importante na nossa vida acadêmica e pessoal. Um abraço a todos. Obrigada, igualmente. Obrigada pela oportunidade.